Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias ou conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então, já se inscreve aqui no canal, aciona as nossas notificações e, se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Bom, aqui a gente está continuando. Essa é a segunda parte da nossa biografia de Albert Camus, sobre Albert Camus, da qual nós estamos aqui iniciando um ciclo no nosso Prazer em Conhecer LIP. Já temos aqui 3 vídeos. O primeiro vídeo é a biografia ampla, né, o vídeo mais longo, aquela biografia completa do Albert Camus, do seu nascimento em 1913 até sua morte em 1960. E nós estamos agora fazendo uma segunda série, né, já te colocamos a primeira parte, que é a infância de Albert Camus, né, do seu nascimento, seus antecedentes, seu avô Jean-Baptiste, seu pai Lucien, e toda a sua infância ali no bairro operário de Belcourt, em Argel, né, capital da Argélia. Então a gente fala muito ali da sua avó, a senhora Catherine Cardonat, e da sua grande figura, né, essa figura de amor pleno para ele, que é a sua mãe, a Catherine Camus, e também uma outra figura super importante que nós também comentamos lá no primeiro vídeo, que é o Louis Germain. Então tudo isso está lá no primeiro vídeo, também as explicações, né, o contexto de por que estamos fazendo essa série, essa trilogia sobre a biografia de Albert Camus e também porque estamos fazendo esse ciclo aqui no canal Prazer em Conhecer LIP sobre Albert Camus. Está tudo explicado lá no primeiro vídeo, então se você de repente caiu de paraquedas aqui, não sabe o que está acontecendo, você está no Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Aqui nós temos a pretensão de formar uma comunidade literófila, ou seja, pessoas que amam os livros, né, conversando entre si. Essa é a ideia aqui do canal, refletir sobre livros, sobre a fruição literária, sobre a experiência literária. Esse é o nosso papel. Espero que você, se interessar por esse tipo de assunto, se agregue aqui à nossa comunidade, se inscrevendo aqui no canal e também seguindo a gente lá no Instagram. Nós também temos uma conta no Instagram, o @Prazer em Conhecer LIP, e lá colocamos sempre muita coisa sobre literatura, leitura e o prazer desse contato com os livros. Ok? Então, para você que está chegando agora, sugiro que você vá aqui no próprio canal do Prazer em Conhecer LIP. Você vai encontrar a primeira parte dessa biografia e a partir dessa primeira parte, lá eu explico, dou um pouco do contexto de por que estamos fazendo esse vídeo aqui. Você vai ter todos os primeiros detalhes dessa infância de Camus. Aqui nesse vídeo, que é a segunda parte, nós vamos tratar basicamente da sua maturidade, da sua evolução, né, da sua adolescência até a sua fase mais madura. Então esse é um pouco do recorte que eu vou mostrar nesse vídeo. São vídeos mais curtos, né, justamente para não termos um vídeo de 1h50, como foi a biografia longa de Albert Camus, por isso que a gente está fazendo esses vídeos mais curtos. O anterior, 40 minutos, esse aqui 30, 40 minutos no máximo. E o terceiro vídeo vai tratar mais da parte da produção bibliográfica do Albert Camus, tanto em seus livros, seus romances, seus textos mais ensaísticos, né, seus ensaios filosóficos, suas peças de teatro. Então esse é um pouco do que a gente vai ver lá no terceiro vídeo. Esse aqui é o meio do caminho. Como Camus deixou de ser aquela criança do bairro operário de Belcourt e se tornou o escritor, o jornalista, o pensador, o militante, o homem político, o homem de força dessa virada aí da metade do século XX. Ok? Colocado todos os pontos aí no lugar, novamente repito, se você quer ter um pouco do contexto de porquê desse vídeo, vai lá no vídeo 1, na parte 1, e lá está tudo muito bem explicadinho. Aqui a gente vai seguir a nossa trajetória, porque a ideia é que esse vídeo tenha no máximo 30, 40 minutos, como eu falei. E temos muita informação para passar, e eu tenho aqui uma pilha de livros que são referidos, né, de alguma maneira, os seus autores, ou essas obras, são referidas aqui na biografia de Camus, e eu vou fazer questão de mostrar para vocês alguns que eu tenho aqui no nosso quartinho dos livros. Ok? É isso, então vamos lá, vamos dar o nosso início. Bom, nós deixamos Camus no vídeo passado, justamente naquele momento onde o professor Louis Germain, seu professor de primário, vai até a casa da sua avó, a senhora Catherine Cardonat, e a convence de manter o pequeno Albert Camus na trilha da educação, na trilha da escola, na trilha acadêmica. E ele faz isso através de um concurso, onde o professor Louis Germain dá aulas particulares para Camus, para que ele possa ser aprovado no concurso de bolsas do Grand Lycée d'Argers, quer dizer, a grande escola do secundário, da formação, que era destinada, inclusive, às famílias mais ricas ali de Argel, mas que tinha um número de bolsas que permitiam que alguns alunos mais pobres, com grande capacidade, fossem admitidos
na escola e pudessem cursar o curso sem precisar pagar. Foi exatamente o que aconteceu. O professor Luiz Germain, enxergando em Albert Camus esse talento, essa figura diferente, esse olhar diferente, esse potencial que ele tinha, vai lá, pede à sua avó que permita que ele continue na escola, se oferece para dar as aulas particulares. Ele é então aprovado no concurso de bolsas e começa a cursar o Grand Lycée d'Argers, que é essa grande escola secundária de Argel, né, a capital da Argélia, como bolsista. Tá? É nesse ponto que nós estamos. E aqui já eu queria fazer uma primeira consideração com relação a esse impacto, né, esse impacto que foi para o pequeno Albert Camus sair daquela situação, daquele contexto ali de Belcourt, do bairro operário, onde ele e sua família viviam, um bairro bastante pobre, um bairro bastante misturado ali com os pieds noirs, como a gente já explicou no primeiro vídeo, né, aqueles descendentes de franceses que nasceram nas colônias africanas. Então os pieds noirs misturados com os franceses nativos que estavam ali a trabalho por algum motivo, ou então também misturado com os árabes, né, com o povo nativo da própria Argélia. Então essa mistura toda estava lá concentrada em Belcourt, e ele sai dessa mistura, né, de alguma maneira ele sai quando vai para as aulas, e passa a viver dentro do ambiente do Grand Lycée d'Argers, que é um ambiente completamente diferente, porque é um ambiente destinado àquelas famílias ali que têm um pouco mais de dinheiro. Então esse contraste, esse impacto, essa sobreposição de dois mundos é um elemento fundamental também para a construção, né, desse substrato literário que o Albert Camus vai utilizar. Então a gente passa, né, a gente se dedica a entender a história de um autor, muito porque, em alguns casos, e no caso do Albert Camus isso é bem pronunciado, ele busca muito da sua inspiração literária na sua vivência, no que ele viveu, nas suas experiências de vida. Então, certamente, esse contraste entre a pobreza do bairro de Belcourt, onde ele vivia, e essa certa opulência do Grande Lycée de Argers, onde ele estava tendo suas aulas de secundário, esse choque certamente é um elemento que vai fazer muita diferença dentro dessa construção, desse substrato literário que o Albert Camus vai utilizar nas suas obras. Além desse impacto socioeconômico, vamos dizer assim, né, da pobreza de Belcourt com essa condição econômica melhor que ele via ali nos seus colegas no Grande Lycée d'Argers, tem um outro elemento também importante. O Grande Lycée d'Argers, como era uma escola para essa elite, né, que estava ali em Argel, ela tinha uma visão muito francófila, né, muito favorável à França, que era a potência colonizadora, né, que era de onde vinham praticamente os professores que estavam ali ensinando, né, de onde a maioria dos alunos também que estavam ali eram alunos vinculados às famílias francesas, famílias que tinham uma boa condição econômica e, portanto, tinham uma relação muito favorável com a França. Muito diferente do que se via em Belcourt, onde você tinha os operários, os trabalhadores, aqueles que eram explorados pelos franceses na colônia. Então essa sobreposição também, essa contraposição, melhor dizendo, também era muito forte, onde os professores do Albert Camus falavam da importância da França, da importância civilizatória da França para a Argélia, e quando ele voltava para o bairro de Belcourt, ele só ouvia críticas à França, como eles eram exploradores, como eles estavam ali, a miséria deles era causada pelos franceses, pelas botas dos franceses em cima dos seus rostos, dos seus corpos. Então todo esse contraste aí da francofilia dentro do Grande Lycée de Argers. Do outro lado, esse ódio aos franceses, se não um ódio, mas pelo menos uma crítica aos franceses que ele via no bairro de Belcourt também é um outro elemento importantíssimo para a gente entender essa construção desses conflitos, dessas contradições, dessas complexidades dentro da alma do pequeno Albert Camus. Uma coisa que sempre se colocou de maneira muito significativa na vida do Albert Camus é a sua visão, em alguns momentos, muito positiva desse processo, né? Tanto a visão positiva que ele tinha da infância, a gente já comentou aqui, mesmo com a pobreza em Belcourt, ele tinha lembranças muito felizes da sua infância. E outro aspecto que também é uma lembrança feliz, é uma memória positiva que o Albert Camus sempre mencionou, é a sua relação com o futebol. Eu estou falando isso porque justamente nesse período que ele está ali no Grande Lycée d'Argers, né, na escola secundária, e já se preparando ali, né, para seguir o caminho para a universidade, ele vai ter uma das experiências, né, pessoais mais ricas, né, que ele reconhece como uma das mais ricas, mais prazerosas para ele,
que é a sua relação com o futebol. Uma relação muito prazerosa, onde ele atuou, inclusive atuou de 1928 até 1930 como goleiro do time da Universidade de Argel, ou seja, do time mesmo. Ele fazia parte, mesmo não estando ainda na universidade, ele já se destacava ali nessa condição física, nessa condição atlética. É inegável que o Albert Camus, né, a figura do Albert Camus, é uma figura muito atlética, muito esbelta, era um homem significado, se coloca de diversas maneiras, que ele era um homem muito bonito, né? Não à toa teve aí uma vida amorosa muito intensa, mas ele era uma figura atlética, né? Tinha um porte atlético. E esse porte atlético também se constituiu muito, se favoreceu com que ele se apaixonasse por esse esporte, pelo futebol, e ele atuou como goleiro do time da Universidade de Argélia, da Argélia até 1930. Inclusive esse elemento do futebol vai ser um elemento de ligação muito forte dele com o Brasil. O Albert Camus visita o Brasil em 49 e, né, vê essa paixão que o brasileiro tinha pelo futebol, e que ele disse que só tinha visto essa paixão antes na Argélia, no seu país natal. Mas a gente vai contar mais dessa viagem lá na frente. Mas o fato é que essa paixão do Albert Camus, essa paixão pelo futebol que ele exerceu entre 1928 e 1930, teve um ponto de ruptura, teve um ponto de quebra, um obstáculo, que será um obstáculo não só para a sua vida no futebol, vamos dizer assim, mas para a sua vida de modo geral. Em 1930, aos 17 anos, o Albert Camus é diagnosticado com tuberculose. Então, uma doença muito grave naquela época, uma doença que era debilitante, uma doença que tinha uma série de restrições para a pessoa, e uma dessas restrições que ele foi obrigado a abandonar aí a prática do futebol, essa prática que ele gostava tanto e que ele sempre se mostrou, né, um amante do futebol. Ele teve que abandonar por conta da tuberculose. Essa mesma tuberculose fez com que ele, nesse período de transição, né, da sua escola secundária para a universidade, tivesse dificuldades até de fazer os exames. Ele não pôde fazer os exames quando acabou a escola, né, que seria em 1931. Ele teve que se segurar até 32. Mas aqui tem um ponto fundamental. Voltamos àquela mesma condição do Albert Camus, antes de falar desse segundo encontro que ele vai ter com um personagem muito importante também. Mas eu vou só pontuar, vir aqui no nosso roteiro, que eu queria pontuar aqui um aspecto importantíssimo da questão da tuberculose ainda. Por quê? Porque a tuberculose, por ser uma doença, né, que tinha um grau de contágio, tinha todo um cuidado que tinha que ser tomado ali com aquela pessoa que estava cometida de tuberculose, durante suas crises, muitas vezes de tuberculose, muitas vezes ele era obrigado a se retirar da sua casa, da sua avó, da senhora Caterine Cardonat, porque ali na casa tinha muita gente, tinha a própria avó dele, que é uma pessoa de idade, tinha o Etienne, que era o tio, tinha a própria mãe, que é a Caterine, tinha o seu irmão Lucian. Então, a casa muito pequena ali, eles meio que não era um ambiente muito, muito adequado para quando eles estavam com suas crises de tuberculose, até para evitar contaminar seus outros parentes. Por conta disso, ele começou, nesses momentos de crise, a ficar num outro lugar, um lugar muito especial e muito importante para Albert Camus, que era a casa dos seus tios Antoinette e Gustave Acot. Esse casal, né, o Antoinette e o Gustave, eles eram tios, como eu disse, do Albert Camus, e tinham um pequeno açougue. Eles eram proprietários de um pequeno açougue e tinham, portanto, uma condição um pouquinho melhor de financeira, né? Então, quando o Albert Camus passou a frequentar a casa dos Acot, ele passou a ter contato não só com a vida um pouco melhor, né, com algumas referências de status ali, né, referências econômicas, referências de conforto, que ele não tinha na casa da sua avó, mas principalmente ele passou a ter um contato mais intenso com a leitura. Esse é um ponto fundamental, isso que eu queria chamar a atenção aqui, que por conta dessas crises de tuberculose, por conta dessa necessidade de se ficar num lugar um pouco mais isolado, e essa casa dos Acot era esse lugar um pouco mais isolado, lá ele teve contato mais intenso com a leitura, porque diferentemente dos seus outros parentes, né, o Gustave Acot, ele era um amante das letras. O Albert Camus, na casa da sua avó, não tinha muitos incentivos ao letramento, né, à educação. Sua avó, uma pessoa extremamente, né, sacrificada pela luta pela sobrevivência, pela luta pelo trabalho, então não tinha nenhuma condição
de estar ali se dedicando à leitura. O Etienne também é a mesma coisa, um trabalhador braçal, toneiro, né, muito, trabalhando ali com muito sofrimento. Sua mãe também da mesma forma, trabalhando lá na fábrica de munições, trabalhando como faxineira. Então todo mundo, a casa estava em torno do trabalho e da sobrevivência, e não da cultura e do letramento. Então não era uma casa que estava repleta de livros, onde a leitura era um elemento comum, corriqueiro ali. O Albert Camus foi encontrar esse prazer da leitura, para além, obviamente, do que se lia na escola, mas o prazer da leitura, a leitura pelo prazer, pela fruição, pelo interesse, né, de conhecer, de absorver aquelas histórias, aqueles romances fantásticos. Ele veio conhecer isso nas suas visitas e suas permanências, em suas crises de tuberculose, quando ia para a casa dos seus tios Antoniette e Gustave Acot. E ali ele teve contato com alguns grandes autores, e aí eu já faço aqui minha pequena citação, nossa pilha de livros. Ele teve contato, seu tio Gustave era fã de André Gide, né, um grande escritor francês, mas também grande fã de Honore de Balzac. Honore de Balzac, autor nada mais nada menos que desse livraço aqui, essa preciosidade que nós temos aqui na biblioteca, Ilusões Perdidas, de 1837. Um clássico aqui da literatura francesa que o Albert Camus conheceu na casa do seu tio Gustave Acot. Mas além dele, uma outra figura que o Gustave era muito fã era o Paul Valéry. Paul Valéry, que era um ensaísta e poeta da primeira metade do século XX e que, né, teve ali seu auge, vamos dizer assim, nessa fase, nessa transição na primeira metade do século XX. Tem alguns livros importantes e eu também calhei de ter aqui no nosso quartinho dos livros aqui uma peça, uma obra do Paul Valéry, que é essa aqui. É uma edição portuguesa que traz 2 textos do Valéry publicados, essa edição aqui publicada em 2020, mas os textos obviamente são textos da segunda metade do século XX que chegaram até o Gustave, né, que são o Discurso sobre a Ética e Poesia e Pensamento Abstrato. São os 2 textos que estão traduzidos aqui para português de Portugal e que eu tenho aqui no quartinho dos livros também, o Paul Valéry e o Honore de Balzac, 2 autores, né, duas figuras importantes para a construção do pensamento intelectual e cultural de Albert Camus, que foram passados a eles pelo tio Gustave Acot. Então era uma das coisas que eu queria mostrar aqui para vocês. Mas temos mais outros autores, outras obras que influenciaram aqui o nosso querido Albert Camus. Seguindo adiante, normalmente o Albert Camus sempre, como eu disse, contrabalanceou essa necessidade de dinheiro, que é um elemento que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, porque vai entrar essa outra figura acadêmica, vai entrar aqui para salvar novamente, vai ter um papel semelhante a que teve o Louis Germain lá na criança, no Albert Camus. O jovem Albert Camus também vai precisar de um salvador da pátria, vamos dizer assim. Mas antes disso, ele sempre contrabalanceou essa ideia da necessidade de dinheiro que ele tinha, do trabalho, de ajudar a família, com o seu bel prazer, né? Ele era um adolescente, um jovem bonito, um jovem atlético, como eu disse aqui, da questão do futebol também. Então ele tinha um grande prazer lá em Argel. Argel é uma cidade que tem praia, que tem litoral. Então ele tinha um prazer de ir até essas praias. Então é citado aqui que ele cresceu estudando, né, tentando sobreviver de alguma maneira, tentando ajudar a família de alguma maneira, estudando como bolsista lá no Grande Liceu de Argel, mas também aproveitando a praia. E por que eu estou chamando tanta atenção para isso? Por um fato que eu vou contar para vocês agora. Apesar da sua praia preferida, né, isso dos relatos, das fontes que nós conseguimos encontrar aqui, apesar da sua praia preferida ser a praia de Les Sablettes, lá em Argel, foi numa outra praia, na praia de Beauceville, que ele teve uma experiência muito marcante, e essa experiência muito marcante, como é comum em Albert Camus, migrou para seus livros. Foi na praia de Beauceville, como eu falei, que um amigo de Camus, chamado Raoul Bessossan, ele se envolveu com uma briga com um árabe nessa praia. Uma briga ali que, por causa de uma garota, uma discussão ali, um meio que triângulo amoroso, o árabe falou alguma coisa com uma garota, o Raul não gostou e chegaram quase às vias de fato numa praia da Argélia, de Argel. O que é que isso lembra, para quem conhece aí a história do Albert Camus, para quem conhece a sua biografia, para quem conhece a sua obra? Uma briga numa praia com um árabe por causa de uma garota, o estrangeiro,
o fato fundamental de O Estrangeiro, que é justamente a briga que existe ali entre o Mersô e o árabe na praia, dando as consequências todas que quem conhece a história já conhece, que nós vamos aprofundar detalhadamente aqui no nosso ciclo Camus, quando a gente se debruçar sobre O Estrangeiro. Mas já quero pontuar aqui que nas praias onde o jovem Albert Camus passeava, curtia, aproveitava a sua juventude, mesmo com as dificuldades financeiras que tinha, aconteceu esse fato com seu amigo Raul Pessoa, que se envolveu com essa briga com um árabe numa praia por conta de uma garota. Essa situação toda, o Camus absorveu isso e foi utilizar lá na frente no seu livro O Estrangeiro. Bom, mas como eu dizia, Camus contrabalanceava essas dificuldades, né, esse bel prazer da praia e da juventude, com as dificuldades financeiras, que continuavam muito presentes, a pobreza muito significativa na sua vida familiar, no seu núcleo familiar ali, seus parentes, né, evoluindo, envelhecendo, sua avó envelhecendo, sua mãe envelhecendo, seu tio envelhecendo, e ele via que ele tinha que começar de alguma maneira, ele, né, já um homem, né, praticamente criando-se como um homem feito, tinha que começar realmente a ajudar a família, não bastava apenas estudar. E um elemento também complicado era de que, com esse diagnóstico da tuberculose, essa carreira, essa possível carreira acadêmica que ele poderia ter de professor também já estava meio que condenada, porque a tuberculose era um elemento impeditivo para essa prática da atividade acadêmica, vamos dizer assim, pelos esforços que ele demandava. Então o Camus começou a procurar outros empregos, começou a se virar de alguma maneira para conseguir algum dinheiro. Entre esses empregos tem umas coisas bem curiosas aqui que nós conseguimos descobrir. Por exemplo, o Camus foi balconista de uma loja de peças de carro em Argel. Balconista de uma loja de peças de carro. E outra ainda mais curiosa, assistente do Instituto Meteorológico de Argel. Então imagine aí, se não fossem as coisas do destino, né? Se não fossem os movimentos dos astros que quiseram favorecer a literatura, talvez o Camus se tivesse enveredado pelo ramo das peças automobilísticas, ou então estivesse lá aposentado como funcionário do Instituto Meteorológico de Argel. Mas isso não aconteceu por conta de uma intervenção fantástica. Novamente, não quero romantizar o papel dessa figura, assim como não quis romantizar o papel do professor Louis Germain, mas é inegável que o professor Louis Germain teve um papel fundamental na vida do Albert Camus, reconhecido pelo próprio Albert Camus no seu discurso lá na Suécia, quando recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. E aqui temos também uma outra figura muito importante para o Albert Camus, que vai aparecer na vida dele justamente nessa fase do seu ensino secundário, quando ele estava começando a pensar em abandonar essa coisa, né, de acabar aquele ensino sem ter maiores perspectivas, começar a trabalhar, começar a ganhar dinheiro, começar realmente a ajudar a sua família. Quem é que mantém o Albert Camus na trilha da educação, na trilha acadêmica? Nada mais, nada menos do que o professor de filosofia do Grand Lycée d'Argers, chamado Jean Grenier. O professor Jean Grenier é uma figura fundamental para a vida do Albert Camus, porque justamente pega o Albert Camus nessa fase já adolescência para a vida adulta, já se pretendendo sair da escola, pretendendo fazer alguma coisa de trabalho, e o Jean Grenier, da mesma forma como o Louis Germain antes, viu em Albert Camus uma figura diferente, uma figura com potencial de ser algo mais, algo muito além do que aquela vida comum ali daqueles moradores de Belcourt e daqueles frequentadores do próprio Grand Lycée d'Argers. Ele via que o Camus poderia ser algo muito mais, muito maior do que aquilo. E ele aí faz a mesma coisa que fez o professor Louis Germain. Não necessariamente foi a casa da senhora Catherine Cardonat, mas incentivou o Camus, ele continuasse na escola, de que ele buscasse entrar na faculdade. Outra coisa também que estava distante do Albert Camus. Então ele foi o elemento, ele foi a pessoa que ficou ali, vamos dizer assim, meio que apadrinhando o Albert Camus para que ele se mantivesse no curso da educação. E aí, nesse sentido, o professor Jean Grenier, e evidentemente os outros professores e todo aquele ambiente acadêmico, vamos dizer assim, né, que ele já vinha tendo até do próprio contato com as literaturas lá do Gustave Acot, né, do seu tio Gustave Acot, mas quando o professor Jean Grenier o aconselha, né, o incentiva a que ele faça a faculdade, mesmo ele tendo, inclusive, por conta da tuberculose, não conseguindo fazer as provas para ingresso em 1931, né, ele conclui o ensino médio em 1930, é diagnosticado com tuberculose,
não consegue fazer as provas em 31, mas faz, por incentivo do professor Jean Granier, faz as provas em 32 e entra na faculdade, na Universidade de Argel, para cursar ali, né, eles tinham umas formações um pouco diferentes aqui da nossa, né, mas ele cursa algumas matérias, algumas disciplinas, que vão dando a ele certificados que o capacitam a trabalhar aquelas matérias, né, a utilizar aquelas matérias de maneira profissional. Então é mais uma licenciatura, né, para poder ensinar. Ele que, obviamente, teria essas condições de ensino debilitadas, né, obstaculizadas pela condição da tuberculose. Mas fato é que nesse ambiente acadêmico, onde o Albert Camus ele adentra por estímulo e por força, ali, por todo o apadreamento, toda a ajuda que recebeu do professor Jean Granier, ele vai ter contato com uma série de outras literaturas. Literaturas agora no campo mais acadêmico, no campo mais filosófico, que vão se agregar àquelas literaturas mais românticas que ele teve contato na casa do professor na casa do seu tio Gustave Acot. Então eu tenho também aqui alguns exemplos de autores que foram fundamentais, leituras que foram fundamentais para o Albert Camus, que nós temos aqui, que a gente pode mostrar para vocês aqui algumas dessas obras que ajudaram o Albert Camus na construção do seu repertório intelectual. Então, por exemplo, além do Balzac e do Alexandre Dumas, também que é outro autor, que ele era muito apreciador, né, que já trazia dos romancistas que ele viu, que ele trouxe antes mesmo de entrar na universidade, que ele já tinha contato, ele agregou a isso outros grandes nomes da filosofia. O primeiro exemplo que eu dou aqui, que é citado nessas matérias que nós encontramos sobre a vida acadêmica do Albert Camus, é sua paixão por Arthur Schopenhauer. Aqui eu tenho uma ediçãozinha velhinha, mas esse aqui é o grande clássico do Arthur Schopenhauer, uma versão sintética do seu grande clássico, que é O Mundo como Vontade e Representação, de 1818. Então esse foi um dos primeiros livros que o Albert Camus teve contato e que ele cita como influência na sua vida, na sua passagem pela universidade. Mas, obviamente, uma outra figura muito importante para o Albert Camus, né, um alemão, até porque isso é um ponto interessante. Vamos fazer um pequeno parêntese aqui, mas um dos elementos que não vou dizer separar, mas vai diferenciar um pouco Camus dos seus pares franceses, em particular o seu grande, vamos dizer assim, sua grande... o outro lado da moeda, né, em termos culturais, em termos intelectuais, que ele vai conhecer futuramente, que é o Jean-Paul Sartre, né, essa grande figura, essa grande escritor, esse grande pensador, esse grande filósofo, que é o Jean-Paul Sartre. O Jean-Paul Sartre representava muito uma tendência dos filósofos e dos pensadores franceses, que era se aproximar muito da filosofia alemã. Então, é uma influência grande de Hegel, né, dos grandes pensadores alemães, reportavam, rebatiam sobre o Jean-Paul Sartre. O próprio Husserl, né, da fenomenologia, tinha um impacto muito grande sobre o Jean-Paul Sartre. Então, enquanto o Jean-Paul Sartre e muitos franceses se dedicavam a estudar os filósofos alemães, o Albert Camus ele se dedicava muito mais aos filósofos antigos, aos filósofos gregos, inclusive. A única exceção, ou a exceção mais notável que ele trazia de pensador alemão, não eram os pensadores que o Jean-Paul Sartre e os outros franceses estavam estudando, mas era um pensador rebelde como ele. Então, por exemplo, um outro grande influenciador do Albert Camus é esse cara aqui, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que, por exemplo, esse é um dos muitos livros do Nietzsche, o Assim Falou Zaratustra, que é de 1883. O Nietzsche e sua obra sempre rebelde, sua obra sempre crítica, sua obra sempre irresignada, né, disposta a mexer com as estruturas do mundo, do conhecimento, foi, obviamente, uma das grandes influências que teve também o Albert Camus. Né? Então, é mais um dos elementos, dos autores, das obras que entraram em contato com Albert Camus durante a sua vida universitária. Outro exemplo disso é um dos grandes autores franceses, também temos aqui um exemplar na nossa biblioteca, que é nada mais nada menos que talvez aquele que escreveu a maior obra da literatura francesa, para alguns, a maior obra da literatura francesa, que é Em Busca do Tempo Perdido, que eu tenho aqui o primeiro volume, que é o No Caminho de Swann. Estou falando aqui de Marcel Proust, né? Marcel Proust, que esse aqui para mim, No Caminho de Swann, que é de 1913. Então esse aqui é o primeiro volume, obviamente, Em Busca do Tempo Perdido é uma série, né? É uma coletânea, né? É uma história contada em vários volumes. Aqui eu tenho o primeiro, mas está aqui com muito orgulho aqui na nossa biblioteca, Marcel Proust com seu
No Caminho de Swan, que faz parte do seu grande clássico, né? Essa grande coletânea, essa grande obra literária, que é Em Busca do Tempo Perdido, também conhecido, né, por Albert Camus nos seus anos de faculdade. Além disso, Verlaine também é outro autor citado, que influenciou o Albert Camus. E outro muito significativo para o Albert Camus, muito significativo para todo mundo que ama literatura, esse realmente vai fazer parte da vida do Albert Camus. Ele vai, inclusive, se dedicar a fazer adaptações teatrais. Nós vamos falar disso lá no nosso terceiro vídeo. Ele vai fazer adaptações teatrais desse grande autor, que para muitos é nada mais nada menos que o maior escritor de todos os tempos, que escreveu certamente, se não o maior, está ali entre os top 3, top 5 escritores de todos os tempos. Estou falando aqui de Fyodor Dostoiévski. E uso aqui, obviamente, quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou um apaixonado por Dostoiévski, falo de Dostoiévski sempre que eu posso. Certamente vamos falar muito de Dostoiévski ainda aqui no canal, mas esse que eu estou lendo ainda, meu desafio literário aqui, concluir, já estou lá para mais da metade aqui do Os Demônios, de 1872. Esse aqui, para quem é acostumado com a nomenclatura, é o terceiro elefante. O terceiro elefante do Dostoiévski é justamente Os Demônios, de 1872. Outro grande autor que influenciou bastante o Albert Camus nas suas reflexões. Então, esses aqui são alguns dos autores citados pelo Albert Camus. Aí, na sua passagem, né, seus estudiosos citam esses autores, essas obras, como tendo influência justamente nesse momento de formação do Albert Camus nos seus anos aí na Universidade de Argel. Então, vamos lá para complementar ainda mais, além desses contatos com o mundo da filosofia, né? Ele que vinha dessa aproximação com o mundo dos romances, né? Com a literatura francesa, ele vai aqui expandir enormemente seu contato com o mundo da literatura, indo para a filosofia, indo para outros autores, outros lugares, né? A Alemanha, com Nietzsche, por exemplo. Então ele já tinha aí uma outra amplitude, vamos dizer assim. Além da amplitude literária, foi também na Universidade de Argel que ele teve contato com outras artes. Ele se aproximou do cinema, do teatro, teve também contato com outras línguas, o próprio latim, o próprio inglês. Então ele teve toda vamos dizer assim, essa quantidade de informações, esse ambiente de informações que o preencheu. Então o Albert Camus soube utilizar muito bem, soube sorver, né? Aproveitar muito bem todas essas influências que estiveram ali presentes para ele durante seus anos universitários. Só fazendo um parênteses também aqui, eu também acho que vale a pena comentar que a universidade, para muito além, significou isso para mim, para muito além das aulas universitárias, né, dos cursos, ali, dos programas, das emendas, das disciplinas, a universidade é muito mais que isso. A universidade é um momento de amplitude de conhecimento, de busca de contatos, de busca de referências diferentes, de sair das zonas de conforto. Então, acho que isso representa muito o que foi essa vida universitária para o Albert Camus. Foi um momento que ele realmente se abriu para o mundo e conseguiu absorver muita coisa. Tanto é que usou muito disso na sua vida como autor de livros, de peças e etc. Então, voltando à vida acadêmica dele, como essa vida acadêmica progrediu, em 1934 ele recebe 2 certificados, né, dessas formações que ele foi tendo ao longo aí da academia da Universidade de Argel. Em 1934 ele teve certificado de psicologia e de estudos literários clássicos. Lembrando aqui que, como eu falei, os clássicos eram um tema favorito aí de Albert Camus. No mesmo ano, em 1934, acontece um elemento também, um outro fato muito marcante, muito importante para a vida do Albert Camus, inclusive com repercussões, eu diria assim, entre aspas, negativas para o restante da sua vida. Em 1934, ele casa-se pela primeira vez e casa-se com Simone Rie. Simone Rie, que entre as suas características, vamos dizer assim, né, o que é que nos chega da Simone Rie? Infelizmente, nos chega que ela era uma viciada em morfina. E, de certa maneira, para alguns dos comentadores que nós utilizamos aqui para montar o nosso roteiro, o casamento do Camus, né, o próprio desejo, o próprio pedido de casamento, foi uma forma do Albert Camus ajudar a Simone Rie a se livrar do vício em morfina. Então, na verdade, muito mais do que um casamento por amor, por paixão, por algo do tipo, havia ali um claro desejo de solidariedade, né, de expressar uma solidariedade do Albert Camus, que entendia que casando com a Simone Rie, estando próximo, estando em contato direto com a Simone Rie,
ele poderia ajudá-la a se livrar do vício em morfina. Veremos que isso não terá boas consequências. Mas seguindo adiante, em 35, né, estamos aqui em 34, ele recebe os seus dois primeiros certificados, Psicologia e Estudos Literários Clássicos. Em 35, ele recebe mais um certificado, que é o de Filosofia Geral e História da Filosofia. Em 35, que já é um importante para ele. E ele começa também a escrever o que seria seu primeiro livro, né, que é uma coletânea de ensaios, são ensaios, não é um romance, não é um grande ensaio unitário, vamos dizer assim, mas ele começa a escrever os ensaios que comporão seu primeiro livro, que é justamente O Avesso e o Direito. Esse livro vai ser publicado algum tempo depois, mas em 35 ele já começa a escrever os ensaios, já começa a preparar, já começa a estruturar essa que seria a sua obra. Então ele já se reconhece ali como um futuro escritor. Um outro elemento importante aqui é saber que mesmo antes desses ensaios aqui do O Avesso e o Direito, o Albert Camus já escrevia e já publicava na revista da universidade, a revista chamada Sud. Então nessa revista ele já publicava, então já começa ali a ter esse germezinho, né, essa semente do autor já começa a se formar ali desde que ele entra na universidade, né, em 32, 33, 34, vai se formando, ele já vai praticando aí o ato de escrever, o ato de publicar. E em 35 ele começa a trabalhar naquele que seria seu primeiro livro, O Avesso e o Direito. Também em 35 há um outro elemento importante, e esse elemento vai ser fundamental também, vai correr em paralelo à vida literária, a vida de produção literária do Albert Camus. Em paralelo a isso, corre também a sua vida de produção teatral. Né? O Albert Camus vai ser também um autor de peças de teatro. E em 35 acontece um elemento importante para isso, porque em 35 ele funda um grupo de teatro, o grupo de teatro do trabalho. Esse grupo de teatro do trabalho era dedicado a tentar mostrar, através da linguagem teatral, né, que ele entendia que era uma linguagem mais acessível ao grande público, muitas vezes o público que tinha dificuldades de entendimento, eram analfabetos, não tinham acesso aos livros, né, não tinham como absorver, muitas vezes, os seus direitos expressos nas leis, porque eram analfabetos, não tinham acesso a isso através da leitura. Então ele entendia que a arte do teatro, né, a expressão teatral, a linguagem teatral, era uma forma também de levar até as pessoas mais carentes, as pessoas mais em situação mais precária, também levar a elas esse acesso ao conhecimento, esse acesso aos seus direitos. Então era um teatro, mas não um teatro, vamos dizer assim, de entretenimento. Era um teatro militante, era um teatro de busca de conscientização da população através da linguagem do teatro. Então esse momento, esse início da produção, do envolvimento do Albert Camus com o teatro, tinha essa abordagem também muito significativa da sua militância em prol daquelas pessoas mais carentes, mais necessitadas. Então isso já vem muito cedo, né, pela própria convivência do Albert Camus no bairro de Belcourt, com a pobreza de Belcourt, e que ele pôde, inclusive, fazendo contraponto, né, ele teve acesso a elementos, seja como aluno bolsista do Grande Lycée d'Argers, seja como aluno universitário, uma experiência que não era comum entre seus colegas lá de Belcourt. Então, esse contraste, para ele, já mostrava que ele tinha, né, já dava quase uma obrigação social, uma obrigação moral que ele tinha de lutar e de, né, se engajar nas causas para a melhoria daquela população que ele via. Né? Ele, de um lado aqui, em alguns ambientes que não eram tão comuns, mas enxergando, né, nunca esquecendo de onde ele veio, nunca esquecendo a sua condição de uma pessoa que nasceu na condição precária, que viveu numa condição precária, lá no bairro de Belcourt. Então isso fez dele, né, certamente isso construiu muito a militância do Albert Camus, que não foi uma militância teórica, não foi uma militância de orelhada, foi uma militância de alguém que viveu e sofreu as consequências da pobreza. Então, como eu disse, estamos aqui nesse momento, né, em 1975, ele funda o Teatro do Trabalho, e ele também fez uma coisa importante e que vai ter uma série de consequências também ao longo da sua vida. Ele ingressou no Partido Comunista Francês, né, o grande Partido Comunista Francês, que naquela época, para ele, apesar de que Albert Camus nunca foi alguém muito ligado a grandes ideologias, nunca olhou com bons olhos para grandes ideologias, ele teve aí uma influência de se agregar ao Partido Comunista Francês, porque ele entendia que o Partido Comunista talvez fosse aquele que melhor representasse essas lutas que ele já estava engajado até com o próprio Teatro do Trabalho. Em 1936, então estamos indo aqui bem devagarinho, porque é um período muito importante, com muitos elementos importantes para a vida do Albert Camus. Em 1936, ele defende
a sua tese, né? A sua tese de formação ali. Ele completa a sua formação acadêmica com uma tese que tem o seguinte título, muito interessante para alguém que se colocava de maneira muito crítica às religiões. A tese do Albert Camus, deferida na Universidade de Argel, em 1936, tem como título Metafísica Cristã e Neoplatônica, Plotino e Santo Agostinho. Plotino e Santo Agostinho, dois grandes pensadores. Então temos aí pelo menos um tema, no mínimo inusitado, para aquele que se dizia tão afastado da religião. Mas certamente, eu acredito que essa tese não esteja disponível em português, não tenha sido ainda. Pelo menos não encontrei nenhuma versão em português da tese do Albert Camus, mas acredito eu que tenha sido uma tese bastante crítica a posturas aí dessa metafísica cristã. Fato é de que ele foi aprovado, mas foi aprovado passando, arrastando, como se costuma dizer aqui. Eu encontrei uma referência alguém encontrou a tese com a nota. Qual foi a nota dada a essa tese do Albert Camus? Uma nota até um pouco estranha para nós aqui brasileiros, né? Não é muito nosso sistema aqui, mas era 14 de 20. Como sendo 20 a nota máxima, ele recebeu 14. Fazendo a proporção aqui para o Brasil, seria uma nota 7. Então imaginem que o Albert Camus foi aprovado com um 7, aí passou arrastando para ser aprovado na sua defesa, né? Sua tese ser aprovada ali na Universidade de Argel. Uma curiosidade também, que eu achei bem interessante, o Santo Agostinho, que foi esse personagem objeto, né? Um dos objetos da tese do Albert Camus, e que é obviamente super conhecido, um dos maiores filósofos da Idade Média, ao lado do Tomás de Aquino. O Santo Agostinho, surpreendentemente para mim, eu não sabia dessa informação, descobri aqui fazendo o roteiro para nossos vídeos, ele era conterrâneo do Albert Camus. O Santo Agostinho, conhecido Santo Agostinho de Hipona, ele era nascido no território que seria a Argélia. Então estamos falando aqui nada mais, nada menos do que Santo Agostinho, que era um grande, né, uma grande figura, um grande pensador, nascido na Argélia, ao lado de Albert Camus, um outro grande pensador, nascido na Argélia. E temos um terceiro caso, que eu também não sabia, nada mais, nada menos que Jacques Derrida, o grande filósofo já contemporâneo, já entre aí os pós-modernos, os desconstrutivistas, né, os filósofos modernos franceses. O Jacques Derrida também é argelino. Jacques Derrida, que escreveu, entre tantas outras obras, esse petardo que nós temos aqui também no nosso quartinho dos livros, que é O Cartão Postal, de 1980. Essa coletânea aqui, vários textos aqui, sobre os temas mais inimagináveis possíveis. Nós temos aqui Jacques Derrida, o grande mestre do desconstrutivismo francês, né? Era também argelino, como Albert Camus e como Santo Agostinho, né? Então, mais uma curiosidade aí interessante quando a gente vai descobrindo, pensando essas coisas que a gente vai descobrindo aí, quando a gente estuda um grande autor, como é o caso do Albert Camus. Então, bom, estamos aqui numa fase onde o Albert Camus então, já concluiu toda a sua formação acadêmica, né? Já chegou apresentou sua tese, né? Já foi aprovado na sua tese, já está, né? Em 1936 finaliza-se a carreira acadêmica do Albert Camus. Porém, como eu disse, a tuberculose é um elemento impeditivo de progredir na carreira de professor. Então isso, né, que seria o caminho natural dele ali, ele estava impedido de fazer isso. Então restavam a ele poucas opções, né? Restavam a ele fazer outras trilhas, outros caminhos para conseguir se manter. Afinal de contas, agora ele não tinha mais o que fazer, ele tinha que realmente se manter de alguma maneira ali naquela condição de trabalho, né? Uma vez que ele tinha concluído a faculdade. Então ele começa, por conta também, é importante a gente colocar, né, por conta da questão da tuberculose, ele tem alguns momentos que ele está em casas de abrigo, né, abrigos de recuperação, casa de repouso, para se recuperar dessas crises de tuberculose, e ele tem, nessas casas de repouso, oportunidade de escrever. Esse é um ponto também importante. E ele também, ainda antes de começar, né, de se enveredar aí para a sua vida profissional, de fato, né, trabalhar numa carreira profissional, ele, em 1936, né, a gente está falando aqui de 36, que é quando ele conclui essa vida acadêmica, em 36 ele faz uma viagem também, marcante, essa viagem que ele faz pela Europa Oriental. Europa Oriental, né, já é um destino já bem um pouco diferente ali do que a gente estava imaginando. Mas nessa viagem especial para a Europa Oriental, que o marcou profundamente, ele faz, e nós encontramos aqui um detalhe curioso, ele faz uma das visitas para
capital da República Tcheca, Praga. Capital essa que é a terra natal de um dos seus grandes heróis, um dos escritores também que ele era um grande admirador. Estou falando, obviamente, aqui de Franz Kafka, né, o autor de A Metamorfose, autor de O Processo, O Castelo, autor esse que nós temos aqui no canal Prazer em Conhecer Lippe. Simplesmente uma playlist, um ciclo literário, foi nosso segundo ciclo literário, o Albert Camus é o terceiro, nosso segundo ciclo literário foi dedicado ao Franz Kafka, e temos aqui nada mais nada menos que uma playlist com 15 horas dedicadas à vida do Franz Kafka e sua grande obra, O Processo. Então, se você gosta de Franz Kafka, se você gosta de O Processo, dá uma conferida aqui na playlist que nós temos no canal Prazer em Conhecer Lippe, e você vai ter acesso a muita informação detalhada sobre a vida do Kafka e também sobre seu livro O Processo. Então, Albert Camus, nessa viagem 36, a que ele faz a Praga, ele escreve um conto, né, na gélida Praga, ele escreve um conto sobre a ensolarada Argel, né, esse contraste tão marcante. Então ele faz isso justamente ali, enquanto estava na cidade, onde, né, na terra natal, onde nasceu seu grande escritor, aquele que ele admirava tanto, que era o Franz Kafka. Então ele escreveu um conto sobre a ensolarada Argel na gélida Praga, cidade natal de Kafka. Bom, nesse ano de 36 também acontece uma coisa muito impactante, muito traumática para o Albert Camus, que vai ter impacto para a sua vida como um todo. Ele se separa da Simone Ries. Lembramos que ele casou com a Simone Ries em 34, tentando ali, né, livrá-la do vício de morfina, e em 36, não tendo, né, não sendo um casal com essa condição de um casal feliz, aquele casal perfeito, até porque o próprio início do casamento já foi um início conturbado, né, com essa ideia do Camus de ajudá-la a se livrar do vício de morfina, mas em 36 acontece uma traição, né? A Simone Ries trai o Albert Camus, seu marido, com o médico que cuidava dela, né? Inclusive cuidava nessa condição de viciada em morfina. Então essa traição leva o Albert Camus a acabar com o casamento, e muito se diz que essa traição da Simone Ries, uma mulher a qual ele com quem ele casou para ajudá-la, e que ela de alguma maneira, entre aspas, puxou o tapete dele, né, o esfaqueou pelas costas, vamos dizer assim, com a traição que ele não esperava, isso pode ter tido um impacto tão profundo que gerou essa vida de infidelidade que vai marcar o próprio Albert Camus. Ele vai ser alguém marcado pela condição de infidelidade. Então se coloca que será que isso mexeu tanto com a cabeça dele que ele não acreditou que seria possível mais essa relação próxima entre homem e mulher, um casamento que pudesse ser, né, uma unidade amorosa de fato. Fato é de que ele vai ter um segundo casamento, a gente vai falar sobre isso aqui, mas ao longo desse casamento ele vai ter várias relações extraconjugais, e alguns colocam que esse fim traumático do seu casamento com a Simone Ries pode ter sido um elemento que estimulou essa situação, essa prática dele. Um outro casamento, entre aspas, que acabou também em 36 foi o casamento de Camus com o Partido Comunista Francês. O Partido Comunista Francês começou cada vez mais a se afastar, né? Já não era algo que Camus já tinha uma entrega completa, né? Como eu disse, Camus não era adepto das grandes ideologias. Mas nesse caso aqui, ele teve um fator específico, que foi o apoio do Partido Comunista Francês ao governo da França nas pretensões de manter a Argélia como colônia. O Camus, nesse momento, em 36, já era alguém que já se colocava como argelino, como alguém que combatia, né, o Império Francês, que queria uma vida mais digna para os argelinos, já tinha essa visão crítica sobre a França, e, né, se colocou como alguém que não aceitava, não coadunava, não compactuava com essa condição da Argélia como colônia francesa. Então, quando o Partido Comunista Francês apoiou o governo francês na condição de manter, né, nas políticas que mantinham, na posição política que mantinha a Argélia como colônia, ele então decidiu separar-se completamente, se desfiliar do Partido Comunista Francês. Porém, se filiou a uma instituição que era independente, que era o Partido Comunista Argelino, por influência, inclusive, do professor Jean Granier, essa figura que foi sempre marcante, sempre importante para a vida toda do Albert Camus, não só naquela fase lá da universidade, mas do ensino secundário e da universidade, mas ao longo da sua vida toda. Tanto é assim que Camus dedica, Camus sempre, os seus livros, a maioria deles, são dedicados a pessoas importantes da sua vida.
E o Jean Granier é tão importante que ele não dedica um livro, não. Dedica 2 livros ao Jean Granier. O primeiro, seu primeiro livro, O Avesso Direito, que é de 37, a gente vai entrar aqui, é dedicado ao professor Jean Granier. E aquele livro que vai dar muito problema, muito pano para a manga, que é o livro de 1951, O Homem Revoltado, também é dedicado ao Jean Granier. Então essa é a figura do professor, que depois de professor tornou-se amigo, tornou-se conselheiro, tornou-se um mentor. Né? É interessante que eles nunca deixaram de se referir um ao outro pelo vous, né? A forma francesa, né? como se chamamos de maneira mais formal a outra pessoa, né? Temos o toi, né? Temos uma maneira mais informal, temos o vous, né? Que seria como se fosse o senhor, né? Em vez de chamar você chama senhor. Então eles sempre se trataram pelo vous. Então isso mostrava o respeito que o Albert Camus sempre teve pelo Jean Granier, a ponto de dedicar aí 2 livros a ele e também, como eu disse aqui, fazendo menção, se filiar ao Partido Comunista Argelino, uma instituição independente do Partido Comunista Francês, por influência aí do professor Jean Granier. Molhando aqui a garganta. E seguindo aí adiante para 1937. Um ano muito marcante, porque é justamente o ano do primeiro livro, da publicação do primeiro livro do Albert Camus, O Avesso Direito, que é publicado numa pequena tiragem por uma editora da própria Argel, publicado com uma pequena tiragem em 1937. Então, o primeiro livro é uma coletânea aí, né, um agrupamento de 5 ensaios. E ele começa também, em 1937, a trabalhar no que seria o seu primeiro romance, um romance chamado A Morte Feliz. E nesse romance A Morte Feliz, posteriormente abandonado, inclusive, tem muitos personagens, né? Inclusive o personagem principal do A Morte Feliz chama-se Meursault. Meursault apenas com uma diferença gráfica, né? O nome é um pouquinho diferente do nome que vai aparecer em O Estrangeiro, mas já é, obviamente, um nome muito parecido que influenciou O Estrangeiro. E outros personagens também, o Celeste, que é o dono do restaurante, aparece também aqui na Morte Feliz. Então ele já começa a trabalhar esse primeiro romance, mas abandona. Né? Então A Morte Feliz não segue adiante. Posteriormente, né, após a morte do Albert Camus, é um dos livros que será editado póstumamente. Mas aqui nesse momento ele abandona A Morte Feliz, apesar de, como eu disse, trazer alguns elementos desse romance para o seu livro O Estrangeiro de 42. Aqui nós estamos ainda em 37. E nesse ano de 37 também ele começa a trabalhar no que seria seu outro livro de ensaios, que é o livro chamado Núpcias. Esse livro também vai ser publicado em 38, melhor dizendo. Justamente, ele conclui seu livro em 38, né, o segundo livro dele, o livro de ensaios, Núpcias. E em 38 acontece também mais um grande encontro que ele vai ter. O Albert Camus, ele tem uma série de figuras que gravitacionam em torno dele, né, que ele tem realmente como amigos, né, pessoas que o ajudaram, pessoas que o influenciaram, pessoas que o apoiaram quando ele precisou. Então ele vai conhecer um outro grande amigo. Alguns desses amigos, inclusive, ficaram pelo caminho devido à sua integridade, algumas posições políticas que esses amigos não concordavam mais adiante. Então a gente vai ver alguns desses rompimentos mais à frente. Mas uma pessoa que ele conheceu em 1938, que o ajudou muito, foi uma pessoa muito importante para ele, é nada mais nada menos que o Pierre Durand. Pierre Durand, que talvez muita gente que estude Camus não saiba, mas Pierre Durand é o nome verdadeiro de Pascal Piat. Pascal Piat, muito amigo de Camus, um dos fundadores do Argel Républicain, jornal de Argel. O nome verdadeiro é Pierre Durand, mas muito conhecido, mais conhecido pelo seu pseudônimo de Pascal Piat. Então, Albert Camus conhece o Pascal Piat em 38. Pascal que já é esse, né, fundador aí desse Argel Républicain, e o Argel Républicain convida, né, o Pascal Piat convida o Albert Camus para trabalhar no Argel Républicain como redator. Mas acabou que o Camus fazia um pouco de tudo, né? Jornal ali, jornal feito ali meio que na guerrilha, e o Albert Camus foi contratado como redator, mas ia fazer um pouco de tudo, inclusive trabalhava até na parte da impressão, na parte física realmente do jornal, no chão de fábrica, vamos dizer assim. Então ele aprendeu ali muito do que ele sabe sobre jornalismo, muito do que ele sabe sobre um jornal, sobre o funcionamento de um jornal, ele aprendeu justamente no Argel Républicain e vai usar muito isso futuramente lá no Combat, lá no outro jornal que ele vai atuar mais bem lá para frente. A gente vai chegar lá também.
Então, sem antecipar as coisas, né? Fato é que o Pascal é uma pessoa muito próxima ao Albert Camus, o convida para trabalhar, né? O Albert Camus que precisava trabalhar, né? A gente sabe da situação financeira dele, então ele estava aí saindo da faculdade, mas sem poder ensinar, então ele acaba se enveredando para o mundo do jornalismo, esse que será um campo de atuação muito significativo do Albert Camus. Então ele vai ali para o Agir Republicain, chamado pelo Pascal Piat, para começar a trabalhar como jornalista, e vai ter uma participação muito importante nesse jornal. E o Pascal Piat, além disso, ele é uma figura também que tem um acesso, tem uma penetração ali nos campos editoriais, né, nos campos de publicação de livros lá na França. Então ele vai ajudar também o Albert Camus a levar seus originais ali para a França também, para a editora Gallimard, a grande editora francesa, a grande casa editorial francesa. Então os escritos do Albert Camus chegam primeiro a Gallimard pelas mãos, nada mais nada menos que o Pascal Piat. Por isso que eu digo que o Albert Camus é cercado aí de pessoas que puderam, de algum modo, ajudá-lo aí ao longo da sua vida. E ele sempre foi cavalheiro o suficiente para retribuir sempre esse apoio de maneira pública. Então ele também dedica ao Pascal Piat um outro livro, talvez um dos seus livros também mais conhecidos, que é o seu ensaio filosófico de 42, O Mito de Sísifo. Então é dedicado ao Pascal Piat, para deixar claro a importância que essa figura teve na vida do Albert Camus. Bom, no Agir Republicain, o Albert Camus se destaca por duas produções, né? Entre as suas várias produções, seus vários textos, seus vários artigos, suas várias reportagens nesse jornal, ele se destaca por dois que eu faço questão de trazer aqui para vocês. O primeiro é uma reportagem que ele faz sobre a condição da vida dos árabes na região da Cabilha, na Argélia. Uma região muito pobre, então ele vai lá, ele conversa, entrevista, faz uma matéria denunciando, né, as precaríssimas condições em que viviam esses árabes na região da Cabilha. Essa matéria é tão impactante que isso vai ser um dos elementos que vão gerar uma crítica muito forte ao governo e, portanto, uma eventual, né, uma retaliação do governo que vai acabar fechando o Agir Republicain, entre outros motivos, por essa matéria do Albert Camus sobre a condição dos árabes na Cabilha. Mas um elemento que eu queria mencionar aqui é que essa matéria certamente foi outra inspiração para a literatura do Albert Camus. Para quem leu A Peste, seu romance de 47, sabe que nós temos ali o personagem Raymond Rambert, que é justamente o quê? Um jornalista que vai até Oran, o cenário de A Peste, para fazer uma matéria sobre a vida dos árabes. Vai entrevistar o médico Bernard, né, o Dr. Bernard, que é o nosso protagonista de A Peste. E quando ele está ali entrevistando para essa matéria sobre a condição dos árabes, a condição precária dos árabes, surge a peste e a cidade é fechada. E o Rambert fica ali colocado. O Rambert, que tem um dos arcos dramáticos mais fantásticos do A Peste. A gente vai estudar bastante, vai se dedicar bastante a essa figura do Raymond Rambert quando a gente estiver estudando lá A Peste, ainda dentro aqui do nosso ciclo Albert Camus. Vamos fazer um estudo específico sobre A Peste. Mas só demonstrando aqui que essa matéria do Albert Camus influenciou certamente a figura do Raymond Rambert, que vai fazer uma matéria muito semelhante no livro A Peste. Um outro elemento importante também dessa passagem do Albert Camus pelo Agir Republicain é justamente as suas crônicas, suas resenhas literárias. O Albert Camus tem uma coluna no Agir Republicain chamada Salon de Lecture, e nesse Salon de Lecture, né, nesse salão de leitura, ele traz resenhas de grandes obras. Herman Melville, todos os grandes autores daquela época são retratados ali, são descritos nessas resenhas publicadas no Agir Republicain, nessa seção do Albert Camus chamada Salon de Lecture. E essas resenhas, esses textos literários, de crítica literária do Albert Camus, foram reunidos, né, numa edição que só tem aqui no Brasil, reunidos pelo pesquisador Manuel da Costa Pinto, um dos grandes especialistas em Albert Camus. Eu ouvi muito o Manuel da Costa Pinto no YouTube para poder produzir esse roteiro aqui. E o Manuel da Costa Pinto, ele produziu, ele agregou esses textos literários, de crítica literária do Albert Camus, num livro de 2018, chamado A Inteligência e o Cadafalso. Então, se você encontrar esse livro aí, não perca tempo, compre, porque se trata simplesmente de Albert Camus, um dos grandes autores do século XX, falando dos grandes autores da literatura mundial à época. E eu faço aqui, da mesma forma, trago um exemplo. Ele comenta de Franz Kafka, que a gente já falou aqui, ele comenta de Herman Melville, né, autor de Moby Dick, e ele comenta aqui desse livro aqui, ó, temos um livro que foi comentado pelo Albert Camus no seu Salão de Lecture, O Retrato de Dorian Gray,
de Oscar Wilde, um livro de 1890. Então ele é comentado também pelo Albert Camus, está aqui no nosso quartinho dos livros. Quem sabe hoje, esse ano, provavelmente eu devo ler O Retrato de Dorian Gray. Inclusive, sugerido aí, comentado pelo colega Pedro Golgar, né, se não me engano é o nome dele, Goldar, que está sempre comentando nossos posts lá no Facebook. Pedro, a dica aí do Oscar Wilde e do Retrato de Dorian Gray foi sua e devo ler esse ano aí. Quem sabe a gente bater um papo lá no Facebook ou aqui também no YouTube, no Instagram, onde você quiser, meu amigo. Você sempre colabora demais com seus comentários aí nos nossos posts. Bom, então seguindo adiante, já na França, né, já na França não, desculpe, nós estamos aí em Argel, ele está ali trabalhando no Argel Republicain, faz essas matérias polêmicas, o Argel Republicain é fechado pelo governo, e aí sem ter onde trabalhar, o Pascal Piat vai para a França, para Paris, e nessa ida para a França, para Paris, ele também leva o Albert Camus, né, e dá a ele a oportunidade de trabalhar num jornal em Paris. O Pascal Piat vai fazer parte do Paris Soir, né, e ele apoia, ele ajuda, vamos dizer assim, ele dá um canal, vamos dizer assim, para que o Albert Camus trabalhe em outro jornal de Paris chamado Soir Républicain. Então, os dois seguem aí para lá para Paris. Só que ele não fica muito tempo em Paris. Voltando aqui, fazendo um pequeno parênteses aqui em relação antes da gente trabalhar a questão do trabalho aí, da gente trabalhar a questão da presença do Albert Camus nos jornais lá em Paris. Ele também, quando está na França, um dos elementos que fazem ele ir para a França, além, evidentemente, da chance de trabalhar no jornal, era essas crises de tuberculose, que ele continuava tendo, né, que tem lá desde 1930, quando foi diagnosticado com tuberculose. Então ele vai também para a França com essa intenção de ficar em casas de repouso, em lugares que favoreciam a sua própria saúde. E nessas casas de repouso, ele já começa a trabalhar, isso aí em 40, 41, ele já começa a trabalhar naquele que seria seu grande romance de estreia, O Estrangeiro, que vai ser publicado em 42. Então esse é um ponto que eu queria deixar claro também aqui, a saída dele para a França, e ali, né, já trabalhando e tendo suas crises de tuberculose, indo para casa de repouso, trabalhando nesse grande romance, e ali, nesse período do início dos anos 40, ele vai conhecer sua segunda esposa, que é a Francine Fourré, que é uma matemática nascida na Argélia, nascida inclusive em Oran, né, nessa cidade que vai ser o cenário de A Peste, de 47, né, seu romance de 47. Então ele conhece a Francine Fourré e casa-se com a Francine Fourré. Então esse é o seu segundo casamento, mas também nesse período, ele já, como eu falei, o casamento vai ser muito conturbado por essas infidelidades, que são corriqueiras, eles são que vão fazer parte da vida do Albert Camus. Infidelidades essas momentâneas, corriqueiras, pontuais, mas uma delas se destaca, que é com a atriz espanhola Maria Casares. Essa atriz que vai fazer parte aí das peças do Albert Camus, quando ele trabalha no teatro, começa a ter uma relação com o Camus, uma relação que vai ser bastante duradoura, vai durar muitos e muitos anos. É uma relação extraconjugal, mesmo ele casado com a Francine Fourré. Francine Fourré, que além de tudo, vai ser também acometida de crise de depressão. Então essa relação, esse segundo casamento do Camus também é um casamento bastante conturbado, né? Como foi seu primeiro e rápido casamento com a Simone Rie, mas com a Francine Fourré, sua segunda esposa, né, argelina, né, matemática, né, uma pessoa pianista também, uma mulher com muitos dotes, mas que sofria também de depressão severa. Mas ainda assim, mesmo com a depressão, mesmo os casos extraconjugais do Albert Camus, foi a pessoa que manteve-se como esposa de Albert Camus ao longo de sua vida, deu a Albert Camus seus dois filhos, seus filhos gêmeos, a Catherine e o Jean, e acompanhou Camus até a sua morte no acidente de carro em 1960. Então, apesar de tudo, foi aí a companheira, né, vamos dizer assim, definitiva do Albert Camus. Um parêntese rápido aqui também com relação a coisas preciosidades que você encontra na internet, que eu encontrei para poder fazer esse vídeo. Existe um diálogo entre a Catherine, que é a filha do Albert Camus, e a Elisabeth, que é a filha dela, né, que é a neta do Albert Camus. Elas duas dialogando sobre o Albert Camus. Isso está disponível no YouTube, foi um dos elementos, dos vídeos que eu vi, para poder montar aqui um roteiro muito, muito interessante, muito tocante, principalmente sobre o aspecto pessoal, né, a vida pessoal do Albert Camus. É muito revelado nesse diálogo entre a filha e a neta do Albert Camus, que está disponível aí no YouTube. Seguindo adiante, então,
vinha falando, ele vai para a França, ele começa a trabalhar no Paris, no Soir Républicain, por aconselhamento, por indicação do Pascal Piat, porém, logo depois ele sai, ele perde o emprego no Soir Républicain e volta a pedir apoio para o Pascal Piat para conseguir uma colocação, conseguir um trabalho, alguma coisa, até talvez trabalhar no Paris Soir, quem sabe, mas as coisas não vão surgindo, as coisas não se desenrolam, e o Pascal Piat, até preocupado com a saúde dele, com essa saúde debilitada pela tuberculose, até faz um convite para ele ser agente florestal. Imaginem, Albert Camus, agente florestal, justamente porque seria uma oportunidade de ele ficar numa área isolada, uma área mais verde, né, um ar mais puro, poderia ajudá-lo aí na sua condição de tuberculose. Fato é de que ele não vai trabalhar como agente florestal, mas o Pascal Piat consegue de fato um emprego para ele. Ele vai trabalhar como leitor oficial da editora Gallimard, né? Essa editora tão importante, a qual o Pascal Piat tinha muito acesso. Então ele consegue um emprego aí para o nosso querido Albert Camus. Mas a gente está aqui justamente naquela época, 40, 41, essa fase acontecia no momento uma coisa muito importante na França, na Europa e para todo mundo, que era a Segunda Guerra Mundial. E nessa Segunda Guerra Mundial, a França teve um papel fundamental, teve um papel crucial nesse processo. E foi efetivamente ocupada por tropas alemãs. Então, o Camus, que sempre foi essa figura militante, essa figura, né, da luta, ele obviamente se engajou nessa luta. Tentou se alistar no exército francês, mas foi recusado pela sua condição de saúde, mas lutou de uma outra forma com as armas que ele mais sabia usar, que eram as palavras. Ele se colocou como um membro do jornal Combat, que era um jornal justamente da militância, da resistência francesa. E nesse jornal ele fez praticamente de tudo aí, né? Foi do chão da fábrica até o redator, até o escritor de matéria. Então, é outro momento de cooperação entre o Pascal Piat, que também atuou no Combat, e o Albert Camus, nesse jornal que era um símbolo da resistência francesa contra a ocupação alemã. A ocupação alemã é essa, que foi a grande metáfora que o Albert Camus utilizou, novamente utilizando a sua vida pessoal para a sua obra bibliográfica, a grande metáfora que ele utilizou para escrever A Peste. Então a invasão dos ratos em Oran se coloca para muitos como uma metáfora para a invasão da França pelos alemães. Bom, de qualquer maneira, lá na frente a gente vai ver isso. Infelizmente, assim como outras figuras, o Pascal Piat, esse grande amigo, esse grande colaborador do Albert Camus, a quem ele dedicou o livro Mito de Sísifo, ele também vai ser uma pessoa que vai romper relações com o Albert Camus lá na frente, quando as críticas do Albert Camus ao comunismo vão se tornar cada vez mais contundentes. E o Pascal Piat, apoiador do comunismo, vai acabar rompendo essa grande amizade que teve com o Albert Camus. E, finalmente, quando ele está nessa condição de trabalhando ali no Combat, mas com essas divergências, o próprio Combat tinha uma relação muito forte com as causas do comunismo, ele vai em algum momento sair também, se separar, vai ser colocado para fora do Combat, na verdade não vai ser colocado para fora, ele vai sair do Combat por divergências políticas. E por conta disso, ele volta, nesse período, ele volta para Oran, volta para a Argélia, e na Argélia encontra apenas como única possibilidade de trabalhar numa escola ali comunal, uma pequena escola, lá na cidade de Oran, cidade da sua esposa, da Francine Fourré, e por isso que ele volta para Oran e fica ali naquele momento trabalhando nessa escola e quem sabe gestando aí a sua grande volta. E essa volta se dará com a publicação em 1942 do seu primeiro romance e que foi com o pé na porta, sucesso de crítica, sucesso de público, foi um grande momento, um grande nascimento dessa figura pública do Albert Camus, desse grande escritor que deixou seu nome na história, que é Albert Camus. É essa história do estrangeiro de 42 em diante, das grandes obras de Camus, das grandes peças de Camus, dos seus ensaios filosóficos, dos seus ciclos temáticos. Falaremos então dos ciclos temáticos da produção de Camus, que ela é construída a partir desses ciclos. É essa história, até, né, desse momento da sua publicação do Estrangeiro até a sua morte, em 1960, que vamos contar no terceiro vídeo. Já estamos aí, já ultrapassando nosso limite de 40 minutos, já estamos com 1 hora, mas vamos encerrar por aqui, vamos finalizar esse segundo vídeo e preparar vocês, já convidar vocês
para assistirem o terceiro vídeo. Talvez para muitos, né, para quem não conhecia, né, quem já conhecia, melhor dizendo, quem já conhecia a obra do Camus, esses 2 primeiros vídeos são interessantes para conhecerem a vida do Camus, né, sua vida, sua infância, sua formação, sua juventude. Então acho que talvez quem já conhece a obra teve mais interesse por esses 2 vídeos. Quem não conhece a obra, convido vocês a ficarem para o terceiro vídeo, porque no terceiro vídeo é que a gente vai realmente jogar uma luz, jogar um holofote sobre a produção bibliográfica de Albert Camus e sobre as grandes obras que marcaram seu nome na história da literatura mundial. Então, lhe convido para o terceiro vídeo, certo? E também já fica, obviamente, o convite aqui para você se inscrever no canal Prazer em Conhecer Lipe, para esses e outros tantos vídeos que nós temos aqui no nosso acervo. Então, já fica aí o convite para você se agregar à nossa comunidade literófila, se inscrever aqui no canal do YouTube e também se inscrever lá no Instagram, no @Prazer em Conhecer Lipe no Instagram, e lá o nosso papo sobre livros continua sempre, ok? Então é isso, gente, já convidando para o nosso terceiro vídeo, que daqui a pouquinho vai estar aqui também no YouTube. É isso, obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.